Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Treina Web. Eu sou o instrutor Bruno Valtarejo e nessa aula a gente vai aprender mais algumas das opções automatizadas, dessa vez opções via Bridge. Primeira opção que eu quero mostrar é como você renomear um monte de fotos de uma vez de uma maneira rápida e prática. Então, por exemplo, você importou várias fotinhos, tem aqui uma coleção de várias fotos, e eu quero pegar esse conjunto aqui de fotos, todas elas são 23 fotos, e renomear todas de maneira prática. Para eu poder renomear então um conjunto de fotos de maneira prática, você vai vir na aba de ferramentas e você vai usar a opção renomear em lote. Eu uso muito essa opção, por exemplo, quando eu quero criar quando eu quero criar timelapses. Por exemplo, timelapse é um vídeo de uma sequência de fotos feita via After Effects, Premiere ou software de vídeo que você preferir. E daí você quer que cada um dos frames, cada uma das fotos vire um frame. Então você vai ter lá 30, 24 fotos para cada um segundo de vídeo. Então você vai poder tirar lá várias fotos com um intervalômetro na tua câmera. E daí depois você transforma tudo isso num time-lapse. Só que acontece o seguinte, algumas fotos sempre você vai acabar jogando fora. Ou passou alguma coisa na frente, ou a exposição ficou meio estranha porque deu uma oscilação numa nuvem, alguma coisa assim. E deve ter uma, duas, três fotos que você vai tirar da sequência. Quando você tirar essas fotos da sequência, ele quebra teu time-lapse em uma parte. Aí o que você pode fazer, para quem não tem essa quebra, é renomear todas de uma vez. Também é útil para stop motion ou simplesmente para organização. Então eu tenho esse conjunto de fotos, daí a primeira coisa que eu tenho aqui são as pré-definições para renomear, daí eu posso usar aqui a opção padrão ou substituição de string. A gente consegue ver ali embaixo, se eu usar aqui padrão, ele vai oferecer algumas opções. Se eu usar aqui substituição de string, ele diminui um pouco o número de opções, porque ele só vai substituir uma parte. Você consegue ver aqui, ó, que ele só vai substituir essa partezinha aqui do string. Bom, na verdade a gente vai trocar aqui o nome inteiro, que daí aparece todas as opções, inclusive essa. Então eu vou deixar aqui padrão. Na sequência eu poderia salvar, se eu quisesse. Eu construí aqui um conjunto de opções, eu posso vir aqui em salvar. No caso, eu não vou salvar ainda, porque a gente ainda nem configurou nada. Bom, aí o que vai fazer? Renomear na mesma pasta, ou mover para uma nova pasta. Então, além de dar um nome, você pode organizar em outro local, por exemplo, só vai de backup, dá um nome de backup, ou se eu quero copiar para essa nova pasta. Aí, para o backup, eu indicaria esse, copiar para uma nova pasta para backup, ou só mover, se você só quiser recolocar em outra pasta, por algum motivo. No caso aqui, pode ser só renomear. Na sequência, ele pergunta aqui, que tipo de atributo que eu quero alterar? Tem ali substituição de string, como a gente tinha visto antes. Daí ele vai te dar aqui essas opções. E daí você pode alterar. Ou você pode colocar aqui que você quer trocar o texto inteiro, a extensão inteira, o nome do arquivo atual e assim por diante. Tem várias opções ali diferentes. Você pode adicionar uma sequência e assim por diante. Eu vou colocar assim, eu quero um novo nome. A gente poderia colocar o nome da pasta. Daí ele vai adquirir o nome da pasta ali de cima, mas não é o caso. Eu vou querer um novo nome personalizado. Então eu vou colocar aqui, ó, texto. Aqui em texto eu vou chamar aqui, isso aqui era um show da orquestra de cordas, se não me engano. Orquestra de cordas. Aí eu poderia incluir a data e a hora como uma parte. Então ele teria as fotos já organizadas pela data. Se você tivesse múltiplos cartões, é uma opção legal para já estabelecer a ordem das fotos pela ordem que foi fotografada. Você, antes de começar a fotografar, já seta as duas câmeras com o mesmo horário, começa a tirar as fotos, daí aqui você distribui por data, ou simplesmente joga todas as fotos aqui, seleciona todos e renomeia usando nome e data. Daí ele já vai distribuir por ordem alfabética ou por data da mesma maneira, já que a data vai ser incorporada no nome, então vai ser parte da ordem alfabética. Isso é uma opção interessante, mas eu acho que não é o caso aqui. Eu clico em menos se eu quero substituir um nome. Depois aqui texto, ele vai incluir um underline, então vai ficar orquestra de cordas, underline, e daí aqui está número de sequência, daí vai ficar 1, 2, 3, 4 assim por diante. É uma opção legal. Então você tem várias opçõezinhas aqui, desde texto personalizado, alterar a extensão, preservar o nome do arquivo atual, colocar uma sequência final, colocar uma sequência de letras, colocar data, inserir um metadado específico. Então ele poderia trazer algum metadado que para você fosse interessante, como por exemplo o nome do fotógrafo. Então poderia, por exemplo, ser assim, ó, nome do evento, data, depois a ordem do nome do fotógrafo.
Então quando você vê a foto já sabe se é do fotógrafo X ou do fotógrafo Y. Mas ainda assim, como antes disso vem a data, ele organiza por ordem de data. Então a ordem alfabética vai ser a data, depois o nome do fotógrafo. É uma opção interessante. Mas eu acho que não é o caso aqui. Então aqui nos metadados eu não vou escolher nenhum desses metadados. Não vai ser aqui nenhum desses aqui. Eu vou vir aqui direto no número de sequência que a gente estava usando. Vou colocar 3 dígitos começando de 1. Então vai ficar, ó, correção de cordas, underline 001. Eu poderia preservar os arquivos atuais no metadado. Acho que é uma opção interessante. Mas como aqui é só foto, o nome original do cartão, e eu sei que eu não tenho nenhum backup disso, que é só para aula, né, não é nada importante, eu não vou pedir para preservar, tá? Mas o que ele faria seria anexar aos metadados do arquivo. Como é um CR2, ele vai anexar separado no XMP. Se fosse um DNG, ele incorporava. E compatibilidade. Aqui eu poderia pedir para ter compatibilidade com Mac, com Linux, mas eu acho que qualquer uma das coisas que eu deixar ativo aqui, ele vai ainda assim ser compatível, tá? Aí eu poderia salvar agora, se isso fosse um padrão, clicaria em salvar. Não é o caso de ser um padrão, então só vou clicar aqui em renomear. Se você tiver em dúvida, clique em visualizar e ele te mostra aqui, ó, como ficaria. Tá vendo? Cada uma dessas fotos vai ficar com esses nomes, tá? Não preciso visualizar, eu sei que tá tranquilo, então só vou dar um renomear. E ele renomeou ali todas as fotos. Simples, não? Bom, além disso, deixa eu mostrar para vocês também como é que faz para alterar os metadados de maneira automatizada. Então, para quem não sabe, metadados são arquivos incorporados à sua foto, como por exemplo, qualquer exposição, por exemplo aqui 180, ISO 1000, então ele estava aqui com uma abertura completa, numa velocidade relativamente rápida e o ISO 1000. Então ele estava com o ISO meio alto, então ele provavelmente vai gerar um pouco de ruído. Na sequência a gente consegue ver aqui propriedades do arquivo, como nome, data que foi fotografado, coisas do tipo. Na sequência você tem aqui nomes do criador, então essa foto que a gente tirou foi minha esposa. E daí tem outras informações do criador. Eu poderia colocar aqui várias informações que para mim fossem importantes, por exemplo, identificação de quem foi que fez a foto, para caso alguém ache essa foto na internet e consiga entrar em contato com o fotógrafo. Ou simplesmente coisas que para mim sejam importantes, tipo quando que foi fotografado, em que local, que data, quem eram as pessoas envolvidas, sobre que contrato, coisas que para mim possam ser importantes eu pesquisar mais para frente, que daí via filtros e via janelinha de pesquisa eu posso pesquisar atrás dessas informações e reencontrá-las. Então você poderia organizar esses metadados. Eu vou selecionar aqui a primeira foto, dar um shift clique aqui na última, e agora com essas fotos selecionadas eu vou vir aqui em ferramentas também, e a gente pode criar um novo modelo de metadados, para depois a gente poder editar algum modelo. Então a gente vai vir aqui em criar, poderia criar aqui um padrão, ele já trouxe algumas informações das fotos aqui, ó, tá vendo? Então eu vou dar aqui o nome desse padrão de Fernanda Simões, nome da minha esposa, Fernanda Simões. Ligo aqui, criador Fernanda Simões, cargo fotógrafa, talvez endereço, alguma coisa assim, telefone, e-mail, então eu vou colocar ali e-mail, fersimões@gmail.com. Site, se tivesse um site poderia colocar nesse campo, colocar aqui por exemplo o meu site, baltarejo.com. Bom, e assim por diante, tem várias opçõezinhas que eu poderia colocar lá, defino aqui as que eu quero, que eu acho importante, então por exemplo, direitos de uso reservado, com direitos autorais. Então, você vai vindo em cada uma dessas categorias, ver o que realmente é importante e você salva na sua pré-definição. Quando você estiver satisfeito, esse é o conjunto de informações que você vai utilizar sempre, você clica em salvar e você vai ter agora essa pré-definição salva e você vai ter aqui a opção de editar o metadado que você tenha ou anexar esse metadado ou substituir. No caso, como eles não têm nenhum, a gente vai anexar. Então, eu vou vir aqui anexar Fernanda Simões, e ele vai anexar os metadados nessas fotos. Depois, dá para ver aqui embaixo que ele está carregando. Depois que ele inseriu, a gente consegue ver aqui, ó, Fernanda Simões, fotógrafa, e-mail e site. E daí, quando precisar, eu posso substituir, voltando ali nas opções de substituir e criar uma alteração nisso. Ok? Bom, então essas são as opções para a automatização dos metadados. Isso é importante para fotógrafos que trabalham com grandes lotes de fotos para se manter organizado. E aí a última opção que eu quero mostrar é a opção de processar imagens. Então imagine que agora eu quero salvar todas essas imagens num TIFF, num JPEG, alguma coisa assim. Então eu preciso processar elas e transformar todos esses negativos
num formato editável. Uma opção que você tem, também lá pela aba de ferramentas, é vir aqui em Photoshop e processar imagens. Se eu não me engano, você encontra isso também na parte de Automate aqui. Não é de Scripts, é para ser de Automate. E não é, então tá lá em Scripts. Image Processor. Seria essa opção aqui. Daí você carrega as fotos e vai ter aqui para baixo as outras opções. Ou você faz por aqui, ferramentas, Photoshop e processador de imagens. Abre o processador de imagens. Como eu usei o Bridge, ele já encontrou aqui a pastinha. Se eu tivesse feito lá pelo outro menu, como eu comentei, eu só tinha que localizar no meu computador. Na sequência onde eu quero salvar, então, por exemplo, eu vou salvar no desktop, já que é só um exemplo. Vou criar uma pasta e vou chamar aqui de convertidas. São as fotos que eu já fiz a conversão de DNG para uma imagem raster. Na sequência, que tipo de arquivo que eu quero converter? Quero salvar num JPEG, excelente para mandar para a web, arquivos leves. Quero salvar um PSD, se eu quiser salvar um projeto que guardasse as informações do arquivo. Não é o caso. TIFF, também é importante se você quiser salvar o máximo de informação do teu negativo, sem ter uma perca. E você quer que fique fácil para qualquer pessoa abrir, independente dela ter ou não um visualizador de negativo. TIFF é um formato muito fácil de você abrir em quase qualquer tipo de sistema operacional, de qualquer versão, você consegue ter acesso a um TIFF. O JPEG também. O PSD o cara teria que ter um Photoshop ou algum arquivo da Adobe que fosse compatível ao Photoshop. E o DNG, obviamente, o cara tem que ter algum arquivo que revele negativo. Então JPEG e TIFF seriam opções fáceis para que qualquer pessoa conseguisse encontrar e mexer nesses arquivos. Aí você usaria JPEG se você quiser comprimir, para ficar leve para mandar por e-mail e pôr na web. E TIFF se você quiser manter o máximo de qualidade, por exemplo, se você for imprimir essas fotos depois. No caso, eu vou deixar aqui para a web. Vou já pedir para ele baixar a qualidade aqui para 9. Converter para sRGB, que é o formato de cor para a web. Então ele preserva para as cores da web. E poderia ainda pedir para fazer um resize. E daí eu definiria como que eu quero redimensionar. No caso aqui eu vou deixar sem resize. Daí ele vai mandar o arquivo inteiro. Poderia pedir para ele rodar uma ação, a gente vai ver mais para frente as ações e usar o comando bat para aprender como aplicar ações, mas por aqui você tem a opção de aplicação e é muito interessante. Ó, você vem aqui Run Action, escolhe qual que é a pasta de ações que você quer, qual ação que você quer. Então quando ele for processar, além dele converter de DNG para JPEG, ele vai fazer isso passando pela ação que você escolheu. É muito parecido como o painel bat funciona, porém o painel batch ele é otimizado para trabalhar com ações. Já vê o painel batch mais para frente, tá? E daí a gente pode pedir se a gente quer incluir o ICC Profile, que seria incluir o sRGB. Não precisa incluir o sRGB, não vai rodar nenhuma ação, então é só isso. Posso clicar aqui em Run e ele vai começar a processar cada uma dessas imagens. Então ele vai abrir e exportar, abrir e exportar, abrir e exportar. Se eu vim aqui e eu navegar lá para a pastinha, eu estou pedindo para salvar lá na área de trabalho. Eu acho aqui a pastinha de convertidas, JPEG, e vai estar lá todas as fotos convertidas e vão estar bem mais leves. Ó. Por exemplo, 3 megas tá aqui a versão convertida para JPEG, enquanto a versão original pesa 23 megas. Ele conseguiu deixar 20 megas mais leve, convertendo para JPEG. Obviamente também poderia ter escolhido um formato de JPEG mais leve, em vez de 9, que é uma qualidade alta, poderia ter posto 7, 6, daí ficaria ainda mais leve. Ou poderia ter ligado o resize, e daí eu também redimensionaria para deixar ainda mais leve, já que o peso também é baseado na quantidade de pixels que tem na foto. Bom, então nessa aula a gente aprendeu 3 sistemas automatizados para trabalhar com fotos, que é renomear, metadados e processador de imagens. Espero que vocês gostem e que isso ajude vocês bastante no dia a dia. Eu encontro vocês na próxima aula e até já!